Nós vamos falar hoje sobre traumas, sobre o luto. E nós conversamos com algumas pessoas que passaram por algum tipo de situação. E como está mais recente, a gente foi conversar com o Samuel. E ele contou para a gente que passou por uma situação dificílima, sabe onde? Na Rondon Pacheco. Sentimento não só meu, né? Eu acho que da população de Uberlândia inteiro é um sentimento de dor, de perda, porque não só quem mora ou trabalha aqui e passa pela Rondon também sofre com isso, porque vamos supor, eu sou um trabalhador que faço entrega na cidade. Aí eu começo a chover, a primeira coisa que eu penso, não, vou passar na Rondon. Eu vou perder minha moto, eu vou ficar sem minha moto, eu vou cair num buraco, eu vou estragar um pneu e até alguém me ajudar a me socorrer, eu já perdi minha moto foi embora e é uma perca que eu vou ter muito grande, entendeu? Acho que assim, fica na cabeça das pessoas, não só quem vive aqui perto, mora aqui do lado ou trabalha aqui, vai moiar minhas coisas, que nem eu tinha um amigo meu que morava na rua de cima da Rondon. Ele perdeu por conta de enchentes sofá, cama, geladeira, porque entrou água dentro da casa dele, numa dessas enchentes que teve. Então, assim, é de perda, é de dor, ainda mais quando acontece uma tragédia. Aí é pior ainda o sentimento. E como lidar com os traumas? Há pessoas que passam por situações, como o Samuel nos contou, que marcam para a vida inteira. De um acidente, a perda de alguém muito querido, E muitas vezes esse fato, esse trauma, impede de seguir em frente, ou então traz muito medo. Como identificar? O que fazer? Eu convidei o psicólogo Ricardo Joel, que está aqui conosco hoje. Ricardo, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E vamos começar pela pergunta básica? Vamos. O que é um trauma? Como é que se caracteriza um trauma? São experiências vividas, marcantes, que de uma certa forma ficam muito presentes no dia a dia, O trauma, ele pode ser por uma situação, às vezes, que faz parte, que a pessoa, às vezes, por ela não viver aquele momento, não aprender a lidar com aquele momento, ela vai estendendo aquilo por muitos e muitos anos e, de uma certa forma, aquilo atrapalha com que ela possa mudar de fase ou viver novas experiências. Todos nós vamos viver traumas, cada um na sua proporção. E aí eu posso apagar esse trauma, esquecê-lo ou não? Não, a gente pode entender o momento que a gente viveu, ressignificar e usar até mesmo desses traumas para poder se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa que se supere mais. Vou te dar um exemplo. Tá. Eu tenho aqui uma cicatriz. Certo. Foi um trauma. Então, na minha infância, machuquei, sofri demais. Porém, eu não esqueço. Fazem muitos anos. Mas não dói mais. Então, é possível a gente lembrar de uma tragédia, de um trauma, Às vezes até se emocionar ao contar, mas não viver mais aquela dor. Então, a gente fica com a história, com a experiência, mas não com a dor. E como é que eu identifico? Você tem a cicatriz, Isso. Como é que eu identifico que eu tenho um trauma e como é que eu vou lidar com isso? Eu preciso pedir ajuda, Ricardo? Sim, é muito importante o autoconhecimento. A maioria das pessoas, elas vão vivendo no seu dia a dia, levanta já com as suas atividades, não para pensar a respeito de si mesmo. Uma das coisas que hoje as pessoas estão procurando mais é esse autoconhecimento, é a terapia, Ajuda um profissional. E aí eu sempre faço a pergunta lá nos meus atendimentos. Quanto tempo você tira da semana para te conhecer melhor? A maioria das pessoas contam histórias, contam a respeito de várias situações, mas quando eu falo assim, me fale um pouco da sua história. Os primeiros momentos dos atendimentos iniciais costumam ser em silêncio. Em silêncio. Porque eles não sabem contar a respeito da sua própria história, da sua existência, das suas vivências. Eles ficam calados e me respondem, falar de nós, falar de mim é muito difícil. Como é que eu faço esse exercício de tirar um tempinho durante a semana? Porque, como você disse, a gente acorda muitas vezes, nem repara no céu, Não repara em nada, nem no café, nada, aquela correria toda. Que horas que eu tiro esse tempo? Eu posso determinar isso até para reconhecer se existe algo que está me incomodando, Ricardo? Pode, porque nós é que devemos conduzir a nossa própria vida. A maioria das pessoas são conduzidas pela demanda.
e por isso não conseguem viver plenamente. Então, você pode ter muitas atividades, mas todas as atividades elas têm que contribuir para aquilo que é a sua essência, a sua existência. A maioria das pessoas vão pela demanda, a começar pelo trabalho. Eu quero arrumar um trabalho. Mas qual trabalho? O que você quer fazer? O que aparecer. E eu sempre falo, olha, para tudo, mas vai fazer aquilo que faz sentido para você, porque lá na frente essa mudança vai te fazer muito bem. Mas para isso é necessário você o quê? Se conhecer, se valorizar e se validar. Então as coisas começam a trabalhar para o seu bem-estar e não você se matar para realizar as coisas. Vamos voltar nessa questão do trauma, né? Quando eu identifico a psicoterapia, a terapia, ela é indicada no primeiro momento ou a pessoa pode lidar com aquilo de que forma, com quais ferramentas, Ricardo? Isso, as pessoas antigamente tinham que lidar à bruta. Porque não tinha tantos especialistas em áreas. Então, várias situações os nossos pais venceram porque não tinha nem como parar. A situação era tão complexa que eles não paravam nem para chorar, né? Suas percas, seus traumas. Mas hoje nós estamos num momento muito melhor, onde a gente tem profissionais para todas as áreas. Então, a terapia ela é indicada para todo mundo. Só que nem todo mundo tem acesso, por ser um serviço ainda mais restrito, tem um valor agregado e nem todo mundo consegue. A segunda coisa é o tempo. As pessoas sempre dizem que não tem tempo. Mas, quando a pessoa fica doente? E aí? Vai ela ter que para. parar, né? Vai ter Então, que se a parar. gente aprendesse a nos cuidar antes, nos prevenir, então nós seríamos pessoas que suportaríamos melhor os tempos difíceis. Ricardo, a gente está falando de trauma, você está explicando para a gente como é que nós identificamos, de que forma ressignificar, e aí vem o luto. Um está ligado ao outro, ou seja, eu passo por um trauma de perder alguém por um acidente, ou por uma doença, ou por algo súbito. Tem ligação o trauma e o luto? Sim. Quando a gente fala de luto, não quer dizer só a respeito da pessoa que se foi, mas da despedida, às vezes, de relacionamentos que as pessoas ainda vão continuar vivendo, de rompimentos, de sonhos. E todo esse processo é importante viver o luto. Às vezes a gente associa o luto só à morte. Exato. Mas existem muitas situações que não é diretamente ligado à morte do outro, mas de aprender a viver novamente, em criar um outro sentido para a vida. E para isso é preciso você viver o quê? Várias etapas. Vou te dar um exemplo de um luto que às vezes as pessoas vão perpetuando eles por 5, 10, 15 anos durante toda a vida. As pessoas contam muita história de coisas e momentos que foram bons. Certo. E às vezes elas ficam presas nisso, quando na verdade elas tinham que entender que a realidade mudou, que às vezes a situação financeira mudou, que ela tem que começar tudo de novo. Então a gente encontra muitas pessoas que estão vivendo uma coisa durante muitos anos porque não conseguem se desapegar, passar por esse processo, né, de aceitação. De aceitação. E para aceitar, falar, olha, foi bom, que legal viver isso, mas ele está no lugar dele ali, eu preciso seguir adiante. E nesse luto, que pode ser por alguém que se foi, ou por algo que fechou o ciclo, eu posso trazer recursos, por exemplo, chorar, escrever, ficar quieto. Isso pode ajudar a seguir adiante? Claro. Quando a gente perde alguém, não tem como a gente esquecer dessa pessoa. Mas é importante com que a gente viva esse momento. Então as pessoas falam assim, para de chorar, está num lugar melhor. Você tem que ser forte. Não tem que ser forte. Tem que ser forte. Eu tenho que chorar até a última lágrima. Eu tenho que pensar durante todos os momentos. E esse período, ele tem validade. Uma pessoa que está, eu não vou colocar aqui datas, porque cada um tem sua particularidade, né? Exato. Nós, como profissionais, temos mais ou menos ali uma percepção de cada um, conforme o andamento, o acompanhamento. Mas, quando passa esse período, aí é um adoecimento. Então, tem pessoas que perderam, às vezes, filho, que é contrária à natureza, né? A gente espera que nós nos despeçamos dos nossos pais e não o contrário. Mas tem gente que às vezes passa 5, 10 anos, está com um quarto lá todo montado, com a roupinha de tudo tal. É um sentimento? É. É triste? É, mas a pessoa precisa passar por um processo de acompanhamento, porque ela precisa seguir a vida.
Eu preciso trazer uma amiga aqui que está escrevendo e tudo. Ela falou, Mônica, eu vivo de luto. Há 2 anos o pai morreu por complicações da Covid. E ela tem a viola dele no quarto e revive todos os dias. Para não doer, essa viola, de repente, poderia simbolizar os momentos de alegria? Sim. Porque, pelo que eu vi, ela está entristecida, essa amiga nossa. Sim, a gente quando às vezes morre um avô, alguém, a gente quer lá a caixa de ferramenta, né? Quer lá alguma coisa que ele usava, aquilo ali pode ser como uma boa lembrança, desde que aquilo ali não esteja paralisando toda a vida. Eu citei o exemplo de um quarto montado de alguém que morreu há 5, 10 anos. Já passou um processo de adoecimento. 2 anos é muito pouco. Ainda ela não viveu esse processo de luto. O que eu diria para ela? Procure um profissional para te ajudar a passar por essa fase. Agora, boas lembranças é o que a gente tem que ter das pessoas que a gente ama. Carregar isso. Né, que vai alimentando a saudade de um jeito mais saudável, posso dizer isso, Ricardo? O sofrimento é inerente do ser humano. Todos nós vamos sofrer. Sim. Então, tem dia que a gente vai e comemora o nascimento de uma criança e, de repente, dependendo do ciclo, você é uma pessoa que conhece muitas pessoas, à tarde você vai num velório se despedir de alguém. Isso não pode trazer para nós uma frieza e normalizar tudo, mas isso traz uma certeza que a vida vai passando. E que a gente está aqui. E que a gente está aqui. Nossa, adorei essa conversa, viu, Ricardo? Muito obrigada por ter atendido aí o meu pedido, viu? Olha, eu que agradeço, estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode ir lá no Instagram. Ricardo Joel, acho que eu sou um dos primeiros que aparece lá. A gente está à disposição. E se tem alguém passando por esse momento, diferente, seja eu, seja quem for, mas não passe isso sozinho. Você não precisa ser forte. Por isso que você precisa se fortalecer. Exatamente. Obrigada, Ricardo Joel, psicólogo, né, com a gente aqui. E junto com ele eu vou trazer outra pessoa que também, né, passou por traumas. E sabe onde? Também ele acredita na Avenida Rondon Pacheco. Ela é um marco, né, na vida de tantas pessoas. Vamos conferir o que a Andressa Roriz nos contou? É desesperador, né? A gente fica de mãos atadas, a gente vê as coisas acontecendo, não tem muito o que fazer. Algumas chuvas que tiveram, não só como essa do final de semana, mas outras passadas, a gente tenta ajudar as pessoas que estão passando. Carro que vem com a força, a gente tenta resgatar as pessoas que estão lá, ou então as pessoas sobem com o carro aqui na calçada. Muita placa. E a gente vê o desespero das pessoas. Quando começa a chover na Rondon, os comerciantes que têm os carros estacionados saem correndo para tentar tirar o carro, para tentar colocar em algum lugar. Então, assim, você vê claramente o desespero das pessoas, porque sabe como que fica aqui. É medo. E eu te falo, ainda até vou brincar que eu sou uma recém-habilitada. Então, quando eu vou dirigir, eu vou tentar colocar o carro aqui no estacionamento aqui do lado. Eu fico com receio, porque se chove, como é que eu vou tirar o carro? Como é que eu vou? Será que eu vou trabalhar de carro? Será que eu não vou? O que eu faço? E o carro hoje ele é uma ferramenta de trabalho, ainda mais pelo comércio. Eu tenho que levar algum produto para um cliente, buscar alguma coisa. Então a gente fica refém e a gente fica sempre assim, será que vai chover? Se chover, será que vai ser forte? Será que eu chego? Será que eu coloco o carro no estacionamento? Ou será que eu deixo ali na frente? O que eu faço? É ruim, né? Porque a gente fica sem entender de fato o que pode acontecer no dia. Berlândia acorda linda e de repente de tarde cai uma chuva que a gente não entende de onde vem. E a gente fica tentando entender se prepara ou se não. É desesperador também. São as pessoas que conversam conosco, por isso eu te agradeço e agradeço quem é que está comigo aqui, olha.